Nessa primeira aula, chamada Análise da Angústia Existencial, quero tratar com vocês sobre o tema fundamental que vai estar destacado no livro de Kierkegaard, o conceito de angústia. Nós sabemos muito bem que a obra de Jean-Paul Sartre, O Ser o Nada, dos anos 40, do século passado e do século XX, vai trazer o fundamento do existencialismo, ou seja, pensar a condição do ser humano na relação com seu vazio existencial. Não é à toa o título O Ser e o Nada, que pode trazer uma outra tradução titular, que é a existência e o seu vazio. Bom, nessa perspectiva, quero sublinhar com vocês alguns elementos fundamentais para que nós possamos entender melhor o conceito de angústia daquele que precedeu a tradição do existencialismo. Isso é uma discussão acadêmica para vários professores, pesquisadores da tradição sartriana. Compreende que o Sartre é de fato o pai e ao mesmo tempo aquele que deu o fundamento acerca dessa escola chamada existencialismo. Mas o próprio Sartre, que escreveu esse texto monumental, O Ser e o Nada, coloca como a paternidade dessa tradição nas palavras do Søren Kierkegaard, esse filósofo do século XIX. Aqui não vou entrar nessa seara quem é de fato o precursor dessa tradição filosófica do existencialismo, se é de fato o Søren Kierkegaard, como é dito pelo Sartre, ou se é o próprio Sartre que é o fundador dessa formação filosófica que pensa sobre a existência. Bom, o que é de fato a angústia? Que é essa aula sobre a análise da angústia existencial. O Kierkegaard, nesse texto, na página 57, vai dizer: a angústia não é nem neste caso, nem em outro qualquer, uma imperfeição do homem. E pode-se dizer, ao contrário, que quanto mais original é um homem, tanto mais profunda será a sua angústia. Quanto mais original é o ser humano, os homens e as mulheres, tanto mais profunda será a sua angústia. Ou seja, o contato com esse elemento que nos traz uma sensação de um vazio interior, que a vida parece não ter sentido, nos traz uma profundidade. Ou seja, uma pessoa que não é superficial, que não fica na superfície da existência, numa camada simplória, digamos, da camada externa do contato com os objetos, com aquilo que possa desejar, com as relações, mas que tem um contato da interioridade, de uma introspecção e que acaba tocando naquilo que diz respeito ao seu vazio interior, vai ter essa profundidade de ser na angústia. Então esse é um elemento de grande importância. Quer criar sentido para a vida, é necessário tocar com o seu vazio, pois é nele que adentrará nas suas profundezas da alma. É isso que vai estar descrito nessa passagem primeira que eu citei para vocês. Então a obra, o conceito de angústia, transpõe a necessidade de estabelecer uma real valoração da autenticidade e subjetividade como modo de compreensão do processo em que se vive o sujeito angustiado. Então essa é a perspectiva que eu quero trazer com vocês. Essa reflexão do autor nos traz exatamente a necessidade de estabelecer uma real constituição de valores e de uma vida autêntica que é perpassado pela constituição da nossa subjetividade. Para isso é necessário que compreendamos esse processo e que se vive no momento em que está vivenciando a angústia, ou seja, esse contato com o seu vazio interior. Continuando nessa análise do que é angústia, nós podemos instaurar uma determinada pergunta. Como se instaura a angústia numa pessoa? O Sartre vai colocar, então, no livro O Ser e o Nada, que há de se dar razão a Kierkegaard. A angústia se distingue do medo, porque medo é medo dos seres do mundo, e a angústia é a angústia diante de mim mesmo. A angústia é a angústia diante de mim mesmo, vai dizer Sartre no livro Ser e o Nada. Bom, o que isso quer destacar? Temos aqui uma primeira diferenciação. Temos o medo e temos a angústia. Vimos que a angústia é esse contato que nos dá acesso às profundezas da subjetividade. Ou, se preferirem, aquilo que é profundo na alma do ser humano, dos homens e das mulheres.
Mas isso não é sinônimo de medo. Então, a angústia é esse contato que pode nos trazer um certo receio, pois ele que vai trazer a constatação do nosso nada, desse vazio interior, mas ao mesmo tempo não é necessariamente medo. Pode trazer, no primeira instância, uma semelhança ao medo. Mas o autor, a filosofia é um pensamento conceitual e estamos aqui para a gente possa compreender melhor a distinção das palavras adequadas do que é o medo e a angústia. Então, medo significa aquilo que eu tenho receio diante de um elemento externo. Já a angústia é aquilo que tem receio ao ter contato com o meu próprio vazio. Então, medo é sempre aquilo que coloca como ameaça de um objeto externo a mim. Então, por exemplo, eu estou caminhando pela rua à noite, ou eu vou visitar uma determinada cidade e que tem um grande índice de criminalidade. Eu preciso estar atento, pesquisar os horários adequados ou os ambientes que posso estar visitando, que eu não possa, de repente, passar por algum tipo de situação dolorosa, de vivenciar um assalto, um assédio ou algo do tipo. Então, o medo é sempre esse receio do que algo possa nos acontecer, uma ameaça à nossa vida de alguma situação externa que possa nos acometer como algo violento. Entretanto, a angústia não é esse medo a algo externo. A angústia é um receio que advém de um contato com o nosso interior. É esse receio de ter um contato com o nosso próprio vazio que vai nos apresentar essa profundidade que é a nossa alma humana. É esse um elemento que a gente tem que estar atento. Um elemento da qual vai trazer essa conscientização de quem somos nós. Bom, continuando nessa perspectiva que já ficou claro para vocês, o medo não é sinônimo de angústia. Então, a angústia não é um receio de um fator do mundo, mas é um receio do nosso mundo interno, dada a sua profundidade, da vacuidade, do seu vazio ou nadificante. Bom, o Sartre nos adverte o cuidado que teve o dinamarquês teólogo em diferir a angústia do medo. Sendo que o primeiro incute na realidade humana por si mesmo num processo de movimento totalmente existencial, que tensiona uma apreensão reflexiva de si. O indivíduo angustiado que se depara na difícil situação de realizar uma escolha. Um medo, por sua vez, é aquele sentimento de preocupação com algo externo, com o outro ser. Traduzindo, a angústia é sempre angústia consigo e o medo é medo perante os seres do mundo. É sempre um receio daquilo que está externo a mim e a angústia é sempre esse receio a si próprio. Então, ter contato com a angústia nos sinaliza a palavra ao cuidado. Tenho que ter ciência, ou seja, sabedoria do cuidado que é estar em contato com a profundidade do nosso ser. E essa profundidade tem um caráter de vazio, de um nada. E vamos entender o que é esse nada que nos acomete como um elemento angustiante, mais do que medo. Bom, a perspectiva é a constatação de que o nada é o fator constituinte da angústia no indivíduo. Por quê? A angústia, vai dizer Kierkegaard e também Sartre, é sempre a possibilidade de ser capaz de... O que é esse nada que nos angustia? É que nós somos seres de nenhuma predeterminação. Nós não temos nenhuma condição predeterminante do que devemos fazer. Isso significa que nós temos uma abertura às possibilidades de experiências. Consequentemente, uma abertura às condições de decisão. É o exercício da tomada de consciência do exercício da prática da liberdade. Então, a angústia nos toma como vazio porque nós somos seres que não têm nada a ser predeterminado como condição de realização. Somos uma abertura, ou seja, temos aí as condições de possibilidade de criar o próprio projeto de vida. Esse projeto de vida, uma vez estabelecido, provavelmente consolidado no seu ato, é exatamente a condição primordial da nossa ação chamada liberdade.
A possibilidade de significa esse elemento angustiante, porque, opa, numa situação do que eu não sei o que devo fazer, na verdade está salientado o quanto você é livre e tem as possibilidades de escolhas. Kierkegaard vai dizer no livro Ser e o Nada, na página 72, Kierkegaard, descrevendo a angústia antes da culpa, caracteriza como angústia frente à liberdade. Mas Heidegger, que como se sabe, sofreu profundamente a influência de Kierkegaard, considera a angústia, ao contrário, como captação do nada. Então, o Heidegger, que é o autor desse livro Ser e Tempo, e fica atento ao título, Ser e Tempo, pode ser traduzido como a existência perpassado pela sua história. Não há vida humana sem a historicidade. Nós somos a constituição da lembrança do que ocorreu, a memória da vida passada e também do projeto que possamos ser, que é o nosso futuro, como idealização do nosso modo de vida. E nesse exato momento de presença é que aí pode acontecer essa angústia, que é estar nesse limiar, nessa linha tênue, como se fosse uma corda bamba. Quando eu sinto uma angústia, existe uma corda bamba, imagine duas árvores. Essas duas árvores sinalizam o passado e o futuro. E num dado momento dessa história, desse tempo de caminhada, quando acontece essa saída, digamos, da imaturidade em contato com a maturidade, ou seja, do exercício de que sou alguém de uma constituição possível de decisão, eu fico angustiado. Nessa corda bamba começa a balancear quem eu sou. E aí acontece exatamente esse dilema que é o exercício da nossa liberdade. O futuro não está dado como algo prévio, como algo previamente a ser feito. O futuro está dado como abertura, consequentemente é dado como possibilidade de diferentes escolhas que eu posso realizar. Por mais que alguém me diga que eu devo fazer determinado curso, ou que devo casar ou separar-se daquela pessoa, ou que eu devo me mudar de determinada cidade, que eu devo votar ou não em determinado candidato, que eu devo ter ou não uma determinada religiosidade, escolher outra. Por mais que alguém me diga o que eu devo fazer, os coaches que estão aí nas redes sociais, nos colocando de repente formas quase de bula de remédio, descrevendo como devem ser as nossas decisões, no fundo, a decisão, aquela legítima, que é oriundo da liberdade, advém desse contato com a angústia. Por que eu digo isso? Porque a angústia é esse contato com o nosso vazio de uma determinação. O vazio, esse nada, é nada me determinando no que eu devo fazer. Nada, 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 nada. Nada determina o que eu devo ser. Nada.